Quando Jesus pregou, em João capítulo 3, versículo 16, ele foi muito claro ao dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebeu os detalhes do texto? Muito importante se perceber os detalhes de cada texto quando estamos lendo. Percebe-se que Jesus não disse para que todo que nele crê tenha vida eterna, mas a vida eterna. Ele definiu a vida como sendo a única e a mais preciosa. Mas por que Jesus ou Deus quer que tenhamos a vida eterna? Biblicamente falando, todos nós temos vida. Não a vida, mas temos vida. Ao formar o homem do pó da terra, Deus soprou no homem o fôlego, o espírito de vida. Assim, o homem foi feito alma que vive. Uma alma que vive para sempre. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Por isso, tudo o que Deus criou, ele o declarou como sendo bom. Essa expressão aparece em Gênesis capítulo 1, 5 vezes. E viu Deus o que havia feito, e eis que era bom. Mas ao criar o homem, ele chamou de muito bom. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Há uma diferença de bom para muito bom. O homem foi criado como coroa da criação de Deus. O ser humano foi criado com livre-arbítrio, segundo a Bíblia Sagrada. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Está no capítulo 1, versículo 27 do Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e pôs o homem, ou seja, e formou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o cuidar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17. Vejamos que Deus criou o homem com livre-arbítrio, a sua imagem e a sua semelhança. Arbítrio quer dizer a capacidade de se escolher, de tomar decisão. E aqui Deus diz que falou para o homem: de toda árvore do jardim pode comer livremente, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente, sem dúvida, vocês morrerão, ou você morrerá. Adão, ao comer o fruto, morreu? Não. Fisicamente, não. O que a Bíblia Sagrada diz é que Adão perdeu a vida com Deus. Me entenda, não estou falando de salvação. Adão não foi salvo. Adão nasceu ou foi formado inocente. Aliás, ele não foi gerado, ele foi formado. E formado de maneira totalmente inocente. Deus estava falando com Adão que a partir do momento que ele desobedecesse a ordem de Deus, ele perderia a comunhão com ele, Deus. É isso que Deus está falando com Adão. Portanto, Deus está sendo muito claro com Adão. O Senhor Deus, pois, a Bíblia diz com muita clareza, no capítulo 3, versículo 23, que Adão perdeu a vida com Deus, a comunhão, aquela capacidade que Adão tinha de ouvir todos os dias a voz de Deus,
passeando no Éden. Muito embora Adão nunca tenha visto Deus durante a sua vida, ninguém pode ver Deus e continuar vivo, mas Adão ouvia a voz de Deus nitidamente no jardim, todos os dias falando com ele. Aquela comunhão perfeita, harmoniosa, gloriosa, Adão perdeu. Isto é vida. Veja o que diz o Gênesis capítulo 3, versículo 23. Após Adão ter pecado, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para o lavrar a terra de onde fora tomado. Veja o detalhe do texto. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do Éden. Adão agora estava fora da presença de Deus. Lamentavelmente, agora, criatura e Criador estavam separados, mortos um para o outro. Adão perdeu a vida, a comunhão que tinha com Deus. O relacionamento do homem com Deus foi interrompido, segundo a Bíblia Sagrada, e proibido de voltar ao jardim do Éden, o paraíso de Deus. Isso foi algo que aconteceu imediatamente após o pecado de Adão. Repito, o relacionamento do homem com Deus foi interrompido por causa do pecado e proibido a volta deste homem ao paraíso de Deus. Nesta condição, Deus estava sinalizando que todos aqueles que viessem de Adão nasceriam fora do paraíso de Deus. Para entrar no paraíso, algo teria que ser feito. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, verso 24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada ou flamejante, de acordo com a tradução, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Veja como estava terminantemente agora proibida a volta do homem ao paraíso de Deus, quando Deus o lança fora e coloca em seu lugar querubins, quer dizer, anjos, para guardar o caminho da árvore da vida, e coloca ali ao redor do jardim do Éden uma espada que dardeava ou lançava de si chamas, para que Adão não voltasse mais ao paraíso. Terminantemente, Adão estava fora do paraíso. Adão estava proibido de voltar ao paraíso de Deus por causa do pecado. Nesta condição, o homem perdeu o direito de entrar no céu. A Bíblia diz em Gênesis, aliás, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, em Adão todos morrem. Deus estava sinalizando de que assim como Adão pecou, morreu, foi separado de Deus, todos aqueles que viessem a existir a partir de Adão também estariam mortos sem a vida eterna. Entende? Porque Deus está dizendo na pessoa de Jesus que todo aquele que nele crê, ele quer que tenha a vida eterna, obtenha, receba de novo a vida eterna, ou melhor dizendo, receba a vida eterna. Veja o que diz Romanos capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram. O verso 23 do capítulo 6, Paulo afirma, e o salário do pecado é a morte. Literalmente, Adão espiritualmente morreu, fisicamente vivo, porém espiritualmente morto. A palavra morte nesse texto quer dizer separado. Adão e Deus estavam separados. E agora ele generaliza dizendo que todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Todos em Adão morrem, todos em Adão pecam, todos em Adão estão separados de Deus, porque o salário, o resultado do pecado é a morte, a separação entre Deus
e o homem. Deus foi muito claro quando levanta o profeta Isaías para dizer que a minha mão não está encolhida para que não possa alcançar vocês, nem o meu ouvido está surdo para que não possa ouvir vocês, mas o pecado de vocês fez uma separação entre vocês e o Deus de vocês. Isto Deus afirmou através do profeta Isaías, no capítulo 59 da sua profecia. Fica evidente que o pecado separou o homem de Deus. O homem não nasce com a vida eterna. Ele nasce com vida eterna, um ser que vive para sempre, no sentido espiritual, mas sem a vida eterna com Deus. Por isso, Jesus pregou dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas você pode questionar Deus, você tem liberdade de fazer isto e dizer: espera aqui, mas não fui eu quem pecou, foi Adão quem pecou. Ok? Deus responde esse questionamento levando Paulo a escrever aos Romanos no capítulo 3, versículos 10 e 12. Ele disse: não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram imundos. Ainda Romanos capítulo 5, verso 14, ele diz: até aquele que não pecou, à semelhança da transgressão de Adão. Porque depois de questionar sobre o pecado de Adão e reclamar que foi Adão quem pecou e não eu, ele declara dizendo: pera aqui, mas não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram imundos. Podemos questionar Deus mais uma vez, mas eu não pequei o pecado de Adão, eu não comi nenhum fruto proibido. Ele responde para nós, repito, no capítulo 4, verso 14 de Romanos: até aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão também são pecadores, porque em Adão todos morrem, em Adão todos são feitos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 12, ele deixa claro: portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. São claros os textos que Jesus deixa para nós na sua palavra. No verso 17 do capítulo 5 de Romanos, ele diz: pela ofensa de um só homem, Adão, a morte reinou por esse. E ainda no capítulo 18, no versículo 18 do capítulo 5, a Bíblia afirma de maneira categórica que assim a ofensa, ou seja, por uma ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Fica muito claro que o pecado de Adão é o nosso pecado, a condenação de Adão é a nossa condenação. Adão pecou, logo nós, como descendentes de Adão, descendentes de Adão, também pecamos. Assim nos tornamos inimigos de Deus. Veremos isto na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir. Quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela clareza da palavra do Senhor em nos ensinar sobre essa questão da separação entre o homem, a raça humana e Deus. Obrigado, Deus, pelo tempo que temos disponível para aqui lermos a tua palavra, ouvirmos a tua palavra e termos tempo suficiente para uma reflexão e até mesmo voltar para o Senhor. Nós oramos por aqueles que nos assistem, pelas suas famílias. Guarda-os, ó Deus, debaixo dos teus cuidados, no nome de Jesus. Amém. Tenham todos um dia abençoado com a graça e a misericórdia de Deus. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.